Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma sala de aula invertida, dando continuidade ao nosso tema sobre cidade moderna. Vínhamos já falando sobre a cidade moderna há duas aulas, né? Começamos com Tony Garnier em 1904, bem início do século XX, e posteriormente com o a Deutsche Werkbund e o Walter Gropius com a criação da escola da Bauhaus, né? E também comentamos na aula passada sobre a influência que todas essas ideias aqui racionalistas, tanto de Tony Garnier, Gropius, Bauhaus, etc., influenciaram no Le Corbusier, né? Agora nós vamos dar um enfoque, né, após esse entendimento inicial sobre a arquitetura racionalista e sobre essa nova forma funcionalista de se pensar a arquitetura, qual o enfoque, qual a relação que isso vai ter na cidade, né, ou no urbanismo, né? E o principal ponto que vai influenciar as cidades é com o Cian, né? Lembra que a gente falou dele sobre o glossário, né? O Cian, que vai resultar na Carta de Atenas em 1933. Essa Carta de Atenas, ela é montada por esse grupo de arquitetos nesse congresso internacional para dar uma resposta ao estado crítico das cidades, em que, apesar de todas as ideias aí, desde o urbanismo, do pré-urbanismo progressista, os culturalistas, sem modelo, todos aqueles que a gente já viu, não conseguiram dar essas respostas às cidades e os problemas delas, né? Então, a Carta de Atenas serve como um manifesto e como um ponto doutrinário, né? Ou seja, o que devem as cidades seguir para resolver esses problemas, né? Um dos pontos em que é tratado e que aborda a Carta de Atenas é a setorização da cidade, né? A cidade ela deve ser setorizada para começar a organizar essa cidade. Então eu tenho que ter um local, um setor de trabalho, né, onde eu trabalho, um setor comercial. Eu devo ter elementos na cidade claramente que são para circulação, né, ou seja, transporte, tanto individual quanto coletivo. Eu devo ter local da cidade muito bem definido em habitação ou moradia, né? E locais bem definidos com a recreação ou lazer, né? Então, isso é um princípio da Carta de Atenas, está lá escrito na Carta de Atenas, e que a arquitetura moderna e o urbanismo moderno vão seguir à risca, né? Ou seja, setorizar e separar as cidades, tá? Esses elementos da cidade, setorização. Há também menções, e é óbvio a influência das novas tecnologias, tanto aço, concreto armado, aos elevadores, ou seja, a verticalização, né? Os prédios cada vez mais altos, né? A partir da eletricidade. Então eu tenho agora, não preciso só subir escadas, então eu tenho a possibilidade de ir rapidamente para um andar mais alto, com elevadores, etc. Né? Então eu tenho tecnologia para isso daí, né? O carro, os trens de velocidade, etc. Né? Há um repúdio quanto à Carta de Atenas à cidade tradicional, né? Aquela cidade em que não há definição ou racionalização do lote urbano, por exemplo. Ah, mas como assim? Ah, você pega uma quadra, né? E aí o que acontecia antigamente é que alguém comprava uma área maior dentro dessa quadra e definia o seu lote, né? Então eu tinha um lote maior, eu tinha um terreno menor, etc. Né? O que a Carta de Atenas prevê e fala é que o lote ele tem que ser subdividido igualmente, né? E por quê? Por que isso? Porque aí eu vou ter casas de tamanhos muito parecidos, né? Então os terrenos são parecidos, tenho limites, né? Eu tenho os recuos, etc. Então, esses tamanhos vão definir o que? A cara da cidade, a forma da cidade, a altura dos prédios dessa cidade, né? Os recuos dos prédios dessa cidade, etc. Então, fica clara a intenção de definir a cara dessa cidade ou a forma urbana, né? Através da edificação. A edificação tem um papel transformador na cara e na característica dessa cidade. Lembra de Tony Garnier e da Shoai, né? Shoai fala que classifica ele como urbanista porque justamente ele pensa na edificação definindo a forma urbana, né? E é isso que a Carta de Atenas também vai falar, tá? Em um segundo momento ainda, a Carta de Atenas trata sobre a regionalidade, ou seja, qual a influência da cidade em sua região, né? Novamente sobre o estado crítico dessas cidades e os pontos de doutrina. Essas são três características principais aí da Carta de Atenas. Quanto à região, né,
se define que a cidade influencia em toda uma região, ou seja, às vezes em cidades menores, setores agrícolas, etc. Há o conceito também sobre o homem coletivo e o homem individual. Né? Qual é o papel desse homem individual na cidade? Né? Como nós, habitantes dessa cidade, podemos influenciar na cidade? Com a sua casa, o seu jardim, a sua calçada, por exemplo, de forma individual. Né? E como homem coletivo, como que eu me relaciono com outros moradores dessa cidade e o que isso influencia na cidade? Por exemplo, a gente pode pensar na vizinhança, no bairro, na rua, né? Que influência que nós, moradores, podemos ter entre outros moradores também. Né? Há o determinismo ambiental, ou seja, é, a natureza está ligada a essa região, à minha cidade, como que ela está ligada? Né? E o entendimento que a cidade é um organismo vivo, né? Ela está em constante mudança, então a cidade tem que ser adaptada a esse processo histórico. Às vezes é uma guerra, um desastre natural ou qualquer outra coisa, a cidade ela está em constante transformação. O estado crítico das cidades é um levantamento que a Carta de Atenas aponta. Né? O que está acontecendo com as cidades naqueles setores que foram divididos ali? Né? Então percebe-se que, por exemplo, na habitação, né, na moradia, há diversos problemas. Né? Alta densidade, ou seja, concentração de edificações em um determinado ponto, cada vez mais desorganizado, etc. Né? Baixa ventilação, pequena insolação, salubridade péssima, né? Piores condições naturais para os mais pobres, né? Habitação, circulação incompatível, né? Distinções de classes nos zoneamentos, então tem classe de rico, classe de pobre, etc. Né? Necessidade de equipamentos urbanos próximos, né? Ou seja, escolas, hospitais, postos de saúde, etc. Né? Então isso é um problema de habitação. Né? Ou seja, veja que daquele período lá atrás, na Revolução Industrial, até aqui, 1933, a coisa não mudou tanto assim. Né? Então, se coloca isso na Carta de Atenas e fala: é preciso exigir o que em relação à habitação? Densidades impostas pelo poder público, ou seja, a própria prefeitura ou o governo vai definir: olha, aqui pode morar até tantas pessoas. Como que eles vão fazer isso? Através do controle de densidade das edificações. Ou seja, um, um determinado local da cidade pode-se construir até 3 pavimentos. Né? Cada pavimento vai ter tantos apartamentos, etc. Né? Então isso vai ser controlado pelo poder público. Né? E as melhores condições de habitação. É preciso exigir. Em outro momento, eu tenho também em relação ao lazer, né? Em que eu tenho superfícies verdes muito insuficientes nas cidades, né? São distantes, né? Ou seja, as pessoas acabam não aproveitando por serem muito longes, né? Ou então estão pertencentes somente a classes mais ricas, né? Etc. Né? Ou seja, todos esses problemas também que a gente vê hoje nas nossas cidades, né? E é preciso exigir, novamente, está lá na Carta de Atenas. Áreas verdes devem funcionar como equipamento coletivo, ou seja, para todos. Né? As áreas devem abrigar escolas, jardim de infância, centros juvenis, etc. Né? Quanto ao trabalho, né? As cidades, não há racionalidade na distribuição das atividades. Né? Há comércio, indústria, manufatura, ou às vezes uma cidade é só comercial, só industrial, e isso, ao ver ali dos arquitetos na Carta de Atenas, é ruim, né? Então tem que ter uma distribuição igual aí dos tipos de trabalho, né? Para a gente gerar emprego, etc. Né? E as distâncias também entre trabalho e moradia, elas têm que ser mais curtas, né? Então é preciso exigir, segundo o trabalho, segundo a Carta de Atenas, reduzir as distâncias entre onde eu moro e onde eu vou trabalhar, né? E as áreas residenciais, as indústrias, por exemplo, por meio de zonas de vegetação. Então tem que ter um conforto aí entre onde eu moro e onde eu trabalho. Né? Há também a relação de circulação, né? Ou seja, o acesso. As ruas não são adequadas, segundo esse levantamento, o sistema viário não foi planejado para veículos, apenas para o que? Carroças e pedestres. Né? Então, na Carta de Atenas, fala que é preciso mudar isso daí. Eu preciso fazer uma cidade para quem? Pedestres e carros. Né? Isso está na Carta de Atenas, ou seja, a valorização do carro também
como referência na cidade. Tá? Bom, veja que antes de entrar nesse ponto, eu falei nesses setores, né? Morar, trabalhar, lazer e circulação. Né? Então, se a gente pensar para o trabalho agora, né, de sexta-feira já, é, será que eu ainda tenho esses problemas na cidade de Presidente Prudente? Né? A gente pode pensar nesses 4 setores aí: habitação, trabalho, áreas verdes ou lazer, né? E circulação. Há esses problemas? Né? A gente precisa exigir isso? Né? Vamos pensar na Carta de Atenas aí. Bom, os pontos de doutrina, então na Carta de Atenas apareceram as 33 cidades analisadas, né? E criticadas, segundo tudo isso que a gente já falou, né? Há também aí vários problemas apontados, quanto o crescente interesse privado, ou seja, a valorização para quem tem dinheiro, compra partes dessa cidade e investe em partes dessa cidade só para quem tem dinheiro, né? Ou seja, é um interesse privado, não coletivo também, né? Não há uma administração adequada para as cidades, né? E não há intervenção técnica, né? Não tem estudos técnicos, são estudos amadores, ou qualquer um faz de qualquer jeito, né? Então são esses alguns pontos aí apontados na Carta de Atenas. Outra questão que se fala é sobre a escala humana. O que é a escala humana? Né? Ou seja, a escala do pedestre. Né? Como que o pedestre, será que ele tem acesso a todas as edificações? Como que se funciona isso daí? Né? Há também a divisão de pedestre e máquina, né? Problemas de trânsito, etc. Né? Quanto ao lote urbano, né, veja, esses são os estudos do Le Corbusier em que ele fala em que, por exemplo, dentro de uma quadra, né, aqui a gente vê uma quadra, o que acontecia nas maioria das cidades europeias, por exemplo, cada um tinha uma divisão. Né? Ou essa divisão ficava às vezes desigual ou não criava edificações de acordo com a forma da cidade, etc. Né? Então o que ele propõe é uma readequação fundiária, ou seja, uma divisão igualitária ou pelo menos uma retificação desses lotes. Né? Nem que eles sejam de tamanhos diferentes, mas uma retificação. Para quê? Para que haja uma uniformidade da edificação. Num segundo momento, essa quadra, o que ele propõe é subdividir ela ainda em que a manifestação do edifício se torne mais próxima da rua, né, para facilitar o acesso. E ainda num terceiro momento, ele prevê que ainda o futuro dessa cidade seja a extinção da própria quadra. Né? Ou seja, que esses edifícios ocupem, né, ou as edificações das cidades ocupem a quadra toda, mas que não há separação aqui, né, ou pelo menos não rígida entre o que é moradia, ou o que é edificação, o que é lazer e o que é rua. Né? Tem uma setorização, está setorizado na cidade, né? Mas na quadra há esse elemento de edificação imposta ou implantada numa quadra em que as divisões das quadras elas são às vezes imperceptíveis, né? Ou seja, uma coisa só. A paisagem é completamente valorizada, né? Então quem vai moldar a paisagem é a própria edificação. Le Corbusier também fala, né, sobre como que deveria ser, então, portanto, né, a partir da Carta de Atenas, a divisão entre via ou circulação e trabalho. Né? Então, por exemplo, eu deveria ter, em um momento, uma via de passagem de mercadoria, uma via para caminhões, por exemplo, né? Os estabelecimentos industriais, então, por essa via eu consigo abastecer a indústria, né? Há também uma via de alta velocidade, ou seja, ou trens e carros em alta velocidade, em que eu posso passar essa mercadoria produzida na indústria diretamente para outro lugar com uma velocidade muito maior. Né? Há mais também uma interligação entre a moradia, ou alojamento de quem trabalha aqui, né? A moradia de quem trabalha nessa indústria. É próximo, mas é separado. Né? Então, há essa definição aí. Né? E os caminhos de pedestre, sempre com áreas de lazer, etc. Bom, o primeiro exemplo, então, posto em prática, né, prática em termos de projeto, né, Le Corbusier, a partir da Carta de Atenas, então,
propõe, por exemplo, uma cidade modelo, né? O que deveria ser a cidade contemporânea, segundo ele, né? Esse é um desenho, uma perspectiva de como seria essa cidade. Ele propõe uma cidade para 3 milhões de pessoas, ou seja, uma cidade muito grande, né? Então, o que a gente se vê nessa cidade é a paisagem. Então, veja que ele imagina a cidade a partir também das edificações. Não é mais um plano em 2D, né? Mas é um plano em 3D, assim como o Tony Garnier fez, né? Mas ele imagina seguindo os princípios modernistas, né? Aqui, essa imagem mostra uma visão de cima de um terraço, né? De um bar ou de um edifício, né? Que fica em cima da estação da cidade, ou seja, a estação de trens e rodoviária dessa cidade, né? Então a pessoa aqui, né, na chegada da cidade, já tem essa visão de toda a cidade, né? Ou seja, já entende essa cidade, né? Como que ela se comporta. Há edifícios comerciais, os edifícios residenciais, as áreas de lazer, né? Então o que a gente vê aqui é algo ligado à paisagem mesmo, né? E como ele então dividia essa cidade, né? Essa cidade ideal aí? Olha, é muito claro, né? Em amarelo, ele já coloca aqui todas as áreas residenciais. Então é um desenho bem racionalista, né? Bem funcional, né? Então eu tenho quadras muito retificadas, aquela malha de xadrez, né? Que a gente viu já nas intervenções desde Haussmann, né? Então há aqui toda essa área residencial. Em vermelho, a área comercial, né? Então, veja que ela está centralizada para justamente facilitar o acesso da moradia à área comercial, né? Há em azul aqui o centro educativo e cívico, ou seja, escolas e órgãos públicos, né? Prefeitura, fórum, etc., né? Em verde, um jardim, a área de lazer, bem definida, né? Os espaços para esporte, também aqui em laranja, e em roxo a área industrial, né? Esses espaços aqui em volta é um cinturão verde, ou seja, ele pensa numa mata, num campo, etc., né? Isolando um pouco a poluição, por exemplo, da indústria e da cidade, né? Mas também com a possibilidade de se expandir essa cidade caso necessário. Veja que cada quadra dessa possui edifício já, né? Então ele já pensa nesses edifícios. E essas cruzes aqui dentro da área comercial também são edifícios altíssimos, né? Ou seja, que comportam muitos escritórios e muitas salas comerciais, né? E aqui esses edifícios também altíssimos, né? Então veja que não parece ser muito grande essa cidade, mas é uma cidade para 3 milhões de pessoas, né? Então ele propõe aqui a verticalização, né? Olha aqui outra imagem, né? Então a gente tem aqui ao fundo as áreas comerciais muito altas, né? Ou seja, abusa aí do elevador, né? Ou da tecnologia para acessar esses edifícios. Esses edifícios mais baixos são as áreas residenciais, mas mesmo assim a gente tem aí mais ou menos ó, um, dois, três, quatro, cinco ou seis pavimentos, né? Se a gente contar o térreo também, né? E entre eles grandes áreas, né, separados por áreas verdes de lazer, estacionamentos e as ruas, vejam que elas são larguíssimas, né? Ou seja, a importância, a valorização do carro é enorme aqui, né? Olha as grandes áreas de estacionamento, né? Então, a passagem do automóvel ela passa por dentro desse edifício, né? Então é muito valorizado o carro aqui, né? Obviamente o desenho dos edifícios segue o padrão modernista, né? Ou seja, pilotis, laje, plana, né? Algo bem racionalista mesmo. Tá? Em 1925 ele faz também um outro estudo agora para a cidade de Paris, ou seja, uma parte da cidade, ou seja, propõe uma reforma urbana para Paris, justamente porque aquele plano de Haussmann já não estava dando conta para os problemas da cidade, não resolveram, né, esse problema da cidade. Né?
E olha o que ele fala aqui: uma cidade feita para a velocidade é uma cidade destinada ao sucesso. O que é a velocidade? É a tecnologia, e a velocidade está associada ao quê? Ao carro, né? O carro de alta velocidade, o trem de alta velocidade, ao avião, né? Ou seja, o transporte aqui em primeiro lugar, principalmente o veículo, né? O carro mesmo. Então, a cidade modernista proposta por Le Corbusier é avenidas ou ruas largas e o automóvel ele aparece como um instrumento de salvação mesmo, né? Veja que é uma tecnologia muito nova o veículo, né? E quando se vê esse processo, um veículo em que ele pode ser acessível a qualquer um, a qualquer pessoa, né? Um transporte em que eu posso me locomover sem precisar de ninguém, ou seja, só de mim mesmo, pegar o carro e ir para outro lugar numa velocidade incrível. É uma revolução, pessoal, que nunca foi experimentada antes. Então o Le Corbusier vê isso como o futuro, né, ou a salvação para uma cidade mesmo, né? Então eu preciso ligar essa cidade através do veículo, né? Obviamente que ele também pensa de novo na setorização, na separação de uso, né? Altas densidades, edifícios altos, né? Grandes áreas livres, etc, né? Esse o plano, né? Então ele pega aqui a área central, aquela antiga muralha lá de Paris, né? E aí ele propõe aqui toda essa nova cidade, mais ou menos nesse local aqui, né? Perto da ilha de Paris aqui, né? Aqui uma perspectiva de como ficaria essa cidade. Então veja novamente que ele pensa na edificação, na altura dos edifícios, os patamares, etc, né? Então ele reestrutura aquela antiga cidade medieval, ainda pouco modificada, bem modificada, desculpa, pelo Haussmann, mas essa reestrutura da cidade medieval ele pensa em transformar Paris com grandes edifícios, né? Demolir os antigos, né? E esse plano, na realidade, ele não foi pedido pela prefeitura de Paris, ou não foi um concurso, nada disso, né? Ele foi e fez por conta esse estudo e fez esse projeto como uma autopromoção, né? Falando assim, olha, as cidades elas podem ser modificadas, melhoradas através das ideias modernistas aqui, através da Carta de Atenas, né? Ah, mas como? Aí ele pega a cidade de Paris e apresenta, olha, assim, né? Através desses estudos aqui que eu fiz. É possível, né? É possível. E aí ele acaba sendo visto como também um grande urbanista, né? E como um grande pensador de cidade, né? Então as pessoas, as cidades e o governo de vários locais, né? Acabam é, aderindo aí às ideias do Le Corbusier, né? E se espelhando um pouco nessas ideias dele aí, né? Aqui ainda sobre o plano de Paris, né? Então veja, aquela ideia permanece, né? Ou seja, a redivisão de áreas, destruição de boa parte da cidade, ou de uma grande parte da cidade, e a subdivisão, né? Área comercial, área residencial, eixos viários muito bem definidos, áreas verdes separando esses edifícios, etc. Muito seguindo o modelo lá da primeira cidade que ele propõe, a cidade contemporânea, né? Aqui novamente o desenho, né, dos edifícios comerciais, ele segue o mesmo princípio. Geralmente um cruzamento é, em nível, né, ou seja, uma rodovia não cruza com a outra, para quê? Para justamente não parar o carro, né? Um passar, o outro passar por cima, né? Você quer sair dessa avenida, você pega uma alça lateral e sai, né? Ou seja, a principal transporte aqui é o carro mesmo. Então eu vou ligar de um lado para o outro através do veículo, né? Grandes avenidas aí. Depois disso, né, em 1930, ele apresenta também no Cian essa ideia, ou a ideia de uma cidade contemporânea, né, e acaba transformando um pouco as soluções de cidade em todo o mundo. Né? Ele propõe que isso pode ser aplicado em todo o mundo. Né? E ele fala também, né, sobre as viagens que ele fez e as cidades que ele conheceu. Né?
Em 1929 ele faz uma viagem pela América do Sul, conhece várias cidades, né, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, né, Montevidéu, no Uruguai, Buenos Aires, na Argentina, etc. E ele consegue também propor ou fazer planos adotados a essas cidades. E ele fala que é possível propor soluções no mundo inteiro. Tá? Aqui eu vou passar, vou deixar o slide na aula para vocês lerem um pouco sobre a Vila Radiosa também, né? Em que ele fala novamente, ou seja, ele evolui um pouco mais ainda sobre a cidade contemporânea, a Voisin em Paris, né? Ele evolui um pouco, aprimora essas questões, mas continua é, com os mesmos princípios: setorização, né? Habitar, morar, trabalhar, lazer e circulação, né? A Vila Radiosa ele também aí reestrutura esse desenho, né? O setor comercial, o setor de hotéis, o setor de negócios, o setor das fábricas, ele separa ainda mais esses setores, né? E eu quero chamar a atenção para vocês que a Vila Radiosa, esse desenho de cidade, é muito parecido com uma cidade aqui no Brasil, né? Que a gente sabe que foi planejada nesse molde, né? É muito parecido, né? Então dê uma pesquisada aí e a gente discute isso em aula também, né? Que cidade é essa daí? Aqui é a maquete da Vila Radiosa, né? Como que se dá a organização dela. Aqui o próprio, né, Le Corbusier, vendo um plano de superquadra, né? O nome superquadra, pessoal, vai vir em Brasília, né? Mas o princípio da superquadra é esse princípio do Le Corbusier aqui, né? Uma quadra que atende é, todos os moradores que habitam nela aqui, tanto em lazer, etc. Tá? E aí eu vou passar rapidamente com os projetos ou as ideias de solução de cidade aqui no Brasil que Le Corbusier propõe, né? Em São Paulo, ele propõe rasgar a cidade em dois eixos monstruosos, né? Em 45 quilômetros cada eixo. Cada eixo desse vai ser composto por um grande edifício, ou seja, o eixo inteiro é um grande edifício, com rodovias de alta velocidade no meio desse edifício, né? Então, é praticamente como se a gente sobrevoasse a cidade de São Paulo de ponto a ponto, né? Percorresse a cidade, cruzasse a cidade inteira no meio desse edifício. Então, as pessoas morariam nesses edifícios, trabalhariam nesses edifícios e se locomoveriam por esses edifícios também, né? Aqui o desenho, então pega a cidade de São Paulo e ele propõe fazer dois grandes eixos aqui, cortando a partir de um ponto central no centro da cidade de São Paulo. E esses super edifícios, essas super rodovias, cruzariam a cidade inteira. Aqui mais um desenho dele, né, um croquis, né, como que funcionaria esses super edifícios. No Rio de Janeiro, a ideia é parecida, né? Mas é um só, é uma linha só de edifício, tem aqui o desenho, que vai cortar toda a orla, né, entre o mar e a montanha, né? Não podendo ter esse eixo, né, por causa do relevo, então ele propõe esse super edifício. Esses super edifícios vão ter inúmeros pavimentos, né, 12 níveis, 12 pavimentos, em que cada nível vai abrigar um nível comercial, nível residencial e rodovia também. Então eu posso percorrer toda essa extensão de edifício ao longo da orla do rio. Então funcionaria assim, né? Um edifício serpenteando toda essa costa e ligando o aeroporto, ligando o porto, etc. Tá? Esse é um croquis também dele de como que ficaria, né, plasticamente a forma dessa cidade, dessa reforma no Rio de Janeiro, né? Então veja, gente, a ideia de pensar a cidade como espaço, né, como forma, desde o Tony Garnier, né, com o Corbusier também a mesma coisa. Ele propõe também ideias para Buenos Aires, né,
a partir também de um super edifício, aqui com alguns outros mais altos, como no Rio de Janeiro, né? Mas ele chama aqui o rio, ou seja, o Mar da Plata, né? Em que há essa edificação, super edificação, mas voltada para dentro do mar. Aqui. Bom, pessoal, é isso. Acho que deu para a gente entender como que Le Corbusier propôs as modificações dessas cidades, né? E agora é com vocês, né? Como que eu vou fazer esse trabalho? Vou fazer como Le Corbusier fez, né? Veja aqui que Le Corbusier ele faz um trabalho rápido, né? Não é um trabalho demorado. Então, em 2 aulas vocês vão conseguir fazer uma ideia como Le Corbusier propôs. Né? Então, a técnica é livre, vocês podem fazer isso em 2D, mas vamos pensar que os modernistas também trabalhavam em 3 dimensões. Né? Ou seja, quais são as alturas das edificações, o que eu posso mudar? Né? A ideia agora é pegar o plano da cidade de Presidente Prudente e fazer uma proposta, aí assim como Corbusier fez. Vocês podem fazer croquis, assim como Corbusier propôs, né? Podem fazer estudos em planta, assim como ele propôs aqui em Paris, né? Ó. Essa ideia de Paris, ele pega a planta da cidade de Paris e propõe aqui a ideia dele. Então acho que dá para fazer os dois e ao mesmo tempo ele faz uma perspectiva de como que ficaria essa cidade. Né? A ideia é a mesma, né? Então nós vamos pegar aí a cidade de Presidente Prudente, podemos fazer um plano de intervenção, né? E fazer também aí alguns croquis, algumas ideias de como ficaria isso. Vocês podem fazer da cidade inteira ou de uma parte da cidade, fica a critério de vocês, né? Folha tamanho A3, né? Quantidade livre, mas eu acho que em 2 folhas A3 já são suficientes para fazer, tá? No demais a gente tira as dúvidas na aula. Vou deixar também um material complementar, vídeos para vocês conhecerem um pouco mais, né? E eu recomendo a leitura aqui dessa bibliografia que eu aponto, tá? E no capítulo, no livro da Shuai, O Urbanismo, deixa eu pegar aqui, da parte em que ela vai falar sobre o Le Corbusier. Vamos ver. Eu passo para vocês aqui, página 183, Urbanismo Progressista. 183 é a página do capítulo da Shoai, ok? Muito obrigado e dúvidas na aula sexta-feira agora, hein? Lembrando. Obrigado. Tchau.